E dos homens eu preciso, mas de Deus eu dependo. Em 2 Reis, capítulo 4, diz a Bíblia que a viúva de Obadias, ela consulta com o homem de Deus, o profeta Eliseu, para receber de Deus um direcionamento. Após a morte do seu esposo, diz a Bíblia que ela vai buscar um socorro por conta dos cobradores cobrarem a dívida de pão e de peixe na porta dessa mulher. Diz a Bíblia que ela entra em um colapso de desespero. E quando ela se apresenta ao profeta Eliseu, ela vira para Eliseu e disse: meu marido, teu servo morreu, né? E os credores bateram na minha porta para poder cobrar a dívida de pão e de peixe. E agora? Eliseu vira para ela e diz: dize-me o que tens em casa. Ela vira para Eliseu e diz: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. O homem de Deus vira para ela e diz: então, dos homens você precisa, mas de Deus você depende. Vai na vizinhança, pede vasilhas emprestadas e não poucas, traz as vasilhas para dentro da tua casa, tranca a tua porta e faz todo esse procedimento conforme eu estou ordenando a você. Porque dos homens você precisa e de Deus você depende. Dos homens ela precisou das vasilhas e de Deus ela precisou da provisão vindo da parte de Deus. Em Lucas capítulo 5, a Bíblia diz que Simão viveu uma noite de frustração e tendo ele tentado pescar, a noite inteira ele não consegue apanhar nada. Ele lava as redes e diz a Bíblia que quando ele lava as redes, quando ele está lavando as redes, Jesus entra dentro do barco dele. Manda ele ligar a vela do barco, eles vão para o meio do oceano, no meio do oceano Jesus vira para ele e diz: pega as redes e lançai as vossas redes para pescar. Quando Simão escutou Jesus mandando ele fazer isso, ele sabia que não era um tempo correto e aos olhos dele, naquele tempo que era o amanhecer, não era o horário certo para a pesca. Mas segundo a tua palavra, eu lançaria as minhas redes. Diz a Bíblia que Simão joga as redes no mar e quando ele lança as redes no mar, Jesus diz: agora pode puxar. Quando ele puxa, diz o texto que acontece, Lucas capítulo 5, acontece a pesca maravilhosa. E quando acontece a pesca maravilhosa, diz o texto que eles precisam voltar lá na beira da praia para poder buscar ajuda de outros pescadores. Então, dos homens, ele precisou de ajuda para poder ajudar ele a conseguir puxar o máximo, né? A conseguir tirar aquelas redes no mar por conta da pesca maravilhosa. Dos homens ele precisou e de Deus ele dependeu. Você lembra, para me encerrar, você lembra daquele paralítico, quando a Bíblia diz que a casa estava cheia e ele precisava de saúde e de cura? A Bíblia diz que os seus amigos pegaram o paralítico e levaram o paralítico por cima da casa, levantaram o paralítico por cima da casa e colocaram ele por cima ele caiu em cima da cama. Quem tem amigo não morre paralítico. Então, dos homens, ele precisou dos amigos para poder colocar ele por cima. E de Jesus, de Deus, ele dependeu. Jesus entrou pela porta da frente, colocaram ele por cima, os amigos dos homens, ele precisou. De Jesus, ele dependeu. Quando Jesus pôs a mão sobre a cabeça dele, o paralítico foi curado. Dos homens eu preciso e de Deus eu dependo. Não descarte a possibilidade do homem ser usado por Deus para de alguma forma poder te ajudar. Porque dos homens você precisa e de Deus você depende. Meu nome é Pastor Jean, grãos de sabedoria, palavra de Deus para o seu coração. Deus abençoe a todos.